Efetivamente, todas as religiões se apoiam na imortalidade da alma. Todavia, elas não têm a possibilidade da comprovação efetiva, falam de uma forma difusa, vaga, apresentam uma metafísica que não consegue concretizar a realidade da vida após a vida de forma cabal. E Chico Xavier surgia na singeleza do seu conhecimento cultural, que era apenas o primário, do interior, sem nenhuma ilustração que pudesse configurar um espírito afeito à fraude, um homem notadamente singelo, guardando a pureza da criança, traria, no entanto, um volume de comunicações atribuída aos espíritos e que ganhavam espaço na publicação da sua primeira obra, O Parnaso de Além Túmulo, que configuraria a primeira obra literária do médium, causando um frisson no meio da Academia Brasileira de Letras, no meio artístico e literário, no meio filosófico e científico, e também no meio religioso. E porque fosse muito jovem, não dispusesse ainda de uma possibilidade de uma carreira do ponto de vista literário ou do ponto de vista humano que lhe desse respeitabilidade, ele estava apenas iniciando um grande projeto que deveria se concretizar mais tarde, quando ele galgaria a postura de o mineiro do século. Francisco Cândido Xavier era abordado de forma preconceituosa por todos, de todos os segmentos do conhecimento, de todas as classes sociais, porque não lhe atribuíam as características que estavam apenas surgindo para a humanidade. E foi nessa circunstância que, de improviso, conta-se, num sepultamento, num cemitério, um religioso, guardando a cátedra da sua religiosidade formal e tentando escarnecer do jovem que tinha acabado de publicar a obra Parnaso de Além Túmulo, que na sua última edição guardaria a publicação de mais de 50 poetas brasileiros e portugueses, tendo cada poeta expressado o seu estilo, a sua preocupação, a sua forma melódica com que compunha as suas rimas, o conteúdo das poesias, Chico Xavier era efetivamente uma incógnita e que deveria naturalmente incomodar os religiosos da época. E então, esse religioso, portando o cabedal do status que a sua religiosidade lhe dava, dispondo, portanto, de uma posição hierárquica dentro da ordem religiosa que pertencia, ali, diante do jovem mineiro, propôs-lhe, por assim dizer, uma movimentação que era de avaliação da sua qualidade. Era um desafio, era quase que um duelo, quando ele se virou para Chico e disse: se tu recebes comunicações dos mortos, como tu dizes, fala então dos mortos agora. Era de improviso. Conta-se que Chico, que naturalmente era médium, não era o produtor das mensagens, aguardou um pouco e um espírito se aproximou e disse: vamos escrever. Ele se sentou ali de improviso, tomou uma lauda de papel improvisada e começou a escrever. O sino plange interna suavidade. No ambiente balsâmico da igreja, entre as naves no altar, em tudo voeja o perfume das flores da saudade. Geme a viuvez, lamenta-se a orfandade. E a alma que regressou do exílio beija a luz que resplandece que viceja na paisagem comum da imensidade. Adeus, terras das desventuras. Adeus, almas que choram desventuradas. Adeus, diria a alma, singrando os céus azuis. Adeus, clamavam as vozes desoladas. Adeus, reclamavam as rosas desfolhadas.
de todos aqueles que ficaram no exílio soluçando. Era um soneto de Alta de Souza, que trazia ali de forma peremptória a demarcação da grandiosidade, da comunicabilidade dos espíritos. Ele não poderia improvisar, porque as palavras eram palavras de um cabedal que não pertenciam a um homem do primário. E que eu verbalizei esse soneto já fazendo as alterações, porque se eu as dissesse como ela é, nós talvez não pudéssemos compreender. Era uma mensagem erudita, era um soneto que trazia a diferenciação de cabedal de conhecimento, mostrando que a vida além da vida se expressava pela pequenez de um jovem que não tinha conhecimento nem de estética literária, nem que tinha um repertório que pudesse lhe ensejar a construção de numa lauda de papel, com palavras que pudessem definir o processo da imortalidade da alma de uma forma tão grandiosa. Naturalmente que o religioso calou-se e fez-se um grande silêncio, até hoje, para que possamos ouvir as vozes daqueles que se foram, mas que não morreram. Foi o que aconteceu com Elisabeth Kübler-Ross, a extraordinária psiquiatra suíça, que estudando a tanatologia e lidando com os pacientes terminais, deveria se debruçar sobre esse momento que é o momento culminante da vida, o momento da morte. Poucos médicos têm essa afeição para lidar com essa terminalidade da vida física, porque os profissionais da área de saúde, notadamente os médicos, foram feitos para curar, salvar, e não para acompanharem a morte, vencer o orgulho deles, na tentativa de segurar a vida física em vão. Assim, uma área pouco devassada, a tanatologia. Elisabeth Kübler-Ross era essa mulher indomável, de um espírito crítico, de uma audácia, de uma dedicação incrível, que deveria se aproximar dos pacientes terminais para perceber como é que eles se sentem. E abriu, dentro da universidade, um espaço para que os alunos pudessem conversar com as pessoas que tinham doenças irreversíveis e caminhavam inevitavelmente para a morte, para se poder perceber como é que funciona uma pessoa que vai se acabar, por assim dizer. E foi nessa circunstância que a senhora Schwartz, uma notável mulher, foi chamada para a entrevista com os adolescentes, jovens, que estavam fazendo a faculdade de medicina. A senhora Schwartz era uma mulher curiosa. A enfermeira disse para a doutora Elisabeth Kübler-Ross, recomendando-a, de que ela era uma mulher estranha, porque ela já tinha feito 4, 6, 8, 10 processos de vivência na UTI que sinalizavam para a morte, mas ela não morria. Isso causava uma estranheza nos médicos, aquele que vai, mas não vai, e volta. E por que tentasse morrer 10 vezes e não voltasse, mais do que um gato que 7 vidas ele tem, segundo os conceitos populares, a senhora Schwartz causava um certo espanto em todo o núcleo que cuidava da saúde dela. E ela ali se apresentou. A doutora Elisabeth Kübler-Ross procurou avaliar o que é que se tratava, pelo que aquele fenômeno se estabelecia, um morre, não morre, morre, não morre, já que ela apresentava uma saúde muito frágil. E ela deu-se conta, conversando com a senhora Schwartz, de que ela tinha um filho, que ele tinha 17 anos, e o seu esposo era esquizofrênico, e ela tinha receio de falecer, e em função da relação difícil do pai com o filho, de deixar o filho nas mãos do esposo psiquiátrico, de um pai, portanto, com transtorno psiquiátrico grave, e que tratava o garoto de uma forma muito desdenhosa, desqualificadora. Era esse o motivo psicológico que sustentava a senhora Schwartz. Ela ia à porta do túmulo e voltava por essa motivação psicológica. A doutora Ross, então, orientou que ela procurasse o setor jurídico dentro dos Estados Unidos para poder agenciar
a proteção do filho, encontrando um tutor, um curador, no caso da morte dela, que pudesse tomar conta do garoto. E assim ela o fez. E quando o fez, a doutora Rossi achou que estava tudo resolvido. A senhora Schwartz tinha feito as entrevistas. 10 meses depois, quem aparece? A senhora Schwartz novamente, dizendo à doutora Rossi que queria se submeter a uma nova entrevista. A doutora disse que não podia, porque era da prática profissional das entrevistas, não se reentrevistar ninguém. Ela já tinha sido entrevistada. E ela disse, mas eu preciso, porque eu preciso colocar algo novo. E a insistência foi de tal ordem, que a doutora Rossi fez uma concessão. E assim, lá foi a senhora Schwartz, que depois de 10 meses ainda não tinha morrido, depois das 10 vezes quase. E ela está na entrevista, e ela notou uma impaciência na doutora Rossi, porque a entrevista corria do mesmo jeito, trazendo os mesmos assuntos. Quando então a doutora Elizabeth disse, então, o que você tem a dizer de novo? Interrompendo aquela entrevista que se dava com 40 alunos. E ela disse, doutora Rossi, é porque eu fui internada novamente e apresentava sangramento. E quando eu me vi fora do corpo. E vi a enfermeira agoniada. E saiu porta fora. E eu estava fora do corpo sem sentir absolutamente nada, como se dispusesse de plena saúde. E fiquei contemplando a cena de um médico, com os auxiliares, inclusive um residente, que entrou na UTI para fazer o processo da minha reanimação, eu experimentando os processos do adoecimento grave, da hemorragia. Logo, o médico começou a fazer a ressuscitação cardiorrespiratória. Eu comecei a falar que eles poderiam deixar, de que eu estava bem, mas quando eu me aproximei e fui tentar tocar no médico, o meu braço passou pelo braço dele. E eu notei que eu estava numa condição incrível, porque eu me via, tentava falar, eles não me ouviam, tentei tocar, não conseguia tocá-los, e foi patético, porque eles tentavam me ressuscitar e no final deram-me como morta. O residente, um pouco nervoso, ainda apresentou piadas para talvez disfarçar o seu nervosismo. E colocaram o pano por sobre mim, e eu contemplando aquela cena nos seus mínimos detalhes, ouvindo os diálogos. E quando eles saíram, eu fiquei ali. E a enfermeira voltou para fazer provavelmente a remoção do corpo, e ela deu-se conta de que eu estava viva novamente. E quando ela levantou o lençol, eu senti-me novamente no corpo. E eu quero saber, doutora Rossi, depois de respirar naquele corpo, ela saiu nervosa chamando os médicos. E novamente os médicos retornaram e eu estou aqui. Então eu quero saber se eu sou louca. A doutora Rossi era psiquiátrica. Aquela mulher já era estranha desde sempre. Agora trazia aquela história patética, um tanto absurda, e ela olhando para a senhora Schwartz, diante dos alunos que estavam absolutamente contemplativos, disse, não, a senhora não é louca, a senhora é normal. Então a senhora pode me dar um atestado de que eu sou normal? Posso, porque tem paciente que é assim. Ele quer que você diga, que você escreva e que você carimbe depois. Para ele mostrar, está vendo, eu não sou doido, eu não sou doido, eu não sou doido, eu não sou doido. E às vezes é. Um médico passa de ver livre, se você é normal, e põe assim uma aspazinha assim. Mas ele não olha a aspa, porque ele é anormal, ele sai mostrando para todo mundo que ele é normal. Doutora Rossi atestou, e ela então deitou novamente na cama, após a entrevista, e saiu. E quando a doutora Elizabeth foi conversar com os alunos achavam que a mulher estava tendo um processo alucinatório. E ficaram estranhando a psiquiatra ter dado um laudo de que ela estava normal. Dizem que os psiquiatras são quase doentes, o que não é verdade. Alguns psiquiatras dizem que o tempo de validade é 10 anos de um psiquiatra, depois ele começa a se perder. Na minha época, eu não sabia quem era o doente, se era o professor ou se era o doente que estava sendo entrevistado quando eu era acadêmico.
porque os psiquiatras eram meio desarranjados. Hoje mudou essa paisagem, já não é mais assim. Mas nós ainda temos assim uma certa prevenção com os psiquiatras. Nós dissemos, lá vai o meu ginecologista, lá vai o meu pediatra, meu cardiologista, meu oftalmologista, mas ninguém diz, lá vai o meu psiquiatra. Ninguém diz. Lá vai o meu doutor, se disser, se fizer menção. Então eles ficaram estranhando, achando que a doutora Rossi estava bilé. E a doutora Rossi, percebendo isso, afirmou categoricamente, eu conheço a senhora Schwartz. E ela está lúcida, ela está normal. E os alunos ficaram extremamente reticentes diante daquela abordagem, daquela profissional que se caracterizara para estudar os ambientes em torno da morte e que publicaria uma obra notável no ano de 1969, que é um marco na tanatologia sobre a morte e sobre o morrer. Falando, portanto, da terminalidade daqueles que adoecemos, ou pela idade, vamos caminhando para o portal da grande vida. Assim, encerrou-se aquela entrevista, não antes da doutora Rossi dizer, ela está lúcida, e ela tem um filho que está confiado à curadoria se ela falecer. Vocês acham que ela viria aqui e pousaria, seja como fraude, ela faria essa questão de fazer essa entrevista, sabendo que, em sendo psiquiatra, poderia se questionar a curadoria e, portanto, o filho ficaria ameaçado? Não, ela é lúcida, ela é normal. O fato se deu, tempos depois. Logo seguida aquela sessão, a doutora Rossi, que fazia um trabalho com um pastor protestante, e era junto esse trabalho em torno das entrevistas, ela ficou muito intrigada com a afirmativa da sua paciente Schwartz, porque ela descrevera com detalhe, falava do médico, falava do assistente, todos esses dados que foram confirmados, a piada, como é que ela poderia saber? E, notando nas entrevistas que fizera com os seus moribundos, percebia que eles acessavam os mortos. Então ela resolveu fazer uma enquete. Combinou com o senhor Gaines, o pastor, de que eles fariam um questionário, cada um 20, para avaliar os pacientes terminais. E, de acordo com aquele relatório, eles poderiam, portanto, fazer o cotejamento científico, fazendo parte, portanto, das suas pesquisas e dos seus estudos. Qual não foi a surpresa dela e do pastor? Que as pessoas que estavam próximas da morte revelavam coisas fantásticas, como uma garota de 7 anos, que disse que fora do corpo, ela efetivamente pôde encontrar o seu irmão, que disse-lhe que ela voltaria para a vida, que ela não estaria morta, de que a sua vida continuaria, a abraçou, a estimulou, e quando a criança de 7 anos voltou, contou aos pais. Viver uma experiência de quase morte. E os pais, achando que a criança estava num processo de delírio, ficaram surpresos quando ela falou do irmão. Descreveu o irmão e disse no abraço que a emocionou, quando o irmão dizia que ela deveria voltar para o corpo. E quando definiu o irmão e disse o nome do irmão, os pais ficaram paralisados, porque o irmão, efetivamente, era alguém que falecera quando ela tinha 2 meses de vida. Ela não tivera convivência com o irmão, e os pais nunca tinham falado para ela acerca do irmão que havia morrido. Era, portanto, uma revelação bombástica, que dava ensejo, num dos relatórios da pesquisa da doutora Rossi, de que a vida além da vida era um fenômeno absolutamente palpável e concreto. Mas o hospital, onde a doutora Rossi trabalhava com o pastor, estava sofrendo uma série de intempéries, em função dos recursos estabelecidos pelas pessoas, no âmbito de requisitar os seus direitos, e a medicina vivia o atropelo dos processos legais. A advocacia entrava em jogo, e assim o hospital começou a fazer pressão. O pastor saíra para trabalhar em outro lugar, e fora substituído por um outro que ela não estava muito afinizada com ele.
e começou a querer desistir. E no dia que ela postulou como sendo o dia ideal para a sua desistência, a desistência das entrevistas, que dava ensejo a ela coletar esses dados, avaliar a terminalidade da vida, os estágios que a pessoa passa antes de falecer, no dia em que ela decide dizer para o pastor que ela ia abandonar o hospital, ela vai andando no corredor, e quando ela começa a introduzir o assunto, abre-se a porta do elevador e uma mulher flutuante sorri para ela. Ela olha a mulher flutuante e disse: como assim? E ficou assustada. O pastor olhou, não viu nada e voltou-se para ela. E a mulher sorriu e ficou aguardando que o pastor entrasse. E ela disse: eu acho que ela está esperando que o senhor entre. O pastor olhou de novo, não tinha ninguém. Acho que o pastor ficou com medo, porque era psiquiatra, apressou-se em entrar. E quando ela entrou, a mulher saiu e disse: doutora Rossi, podemos ir ao seu consultório? Ela, atônita diante do fenômeno, foi conduzida por aquela mulher que agora caminhava ao seu lado, e foi ao consultório, e a mulher abriu a porta do consultório, entrou, e quando ela entrou, ela reconheceu, era a senhora Schwartz. E ela ficou pensando que ela estava ficando maluca. A senhora Schwartz chegou e disse: doutora Rossi, eu vim lhe dizer duas coisas. A primeira é agradecer a senhora e ao pastor Gaines por tudo que vocês fizeram por mim. E sorriu. Doutora Rossi sentou e começou a pegar nas coisas para saber se ela estava ali onde estava. E a senhora Schwartz, mais bela, mais refulgente, disse: a segunda coisa que eu quero dizer é que a senhora não deve abandonar o seu projeto, que ele está apenas começando. A psiquiatra começou a pensar: mas como é que ela sabe que eu estou querendo abandonar o projeto? Achou que era da cabeça dela. Talvez fosse uma projeção, uma alucinação, um delírio. E para tentar dissuadir-se de que aquele era efetivamente um fenômeno paranormal, ou confirmar de que era uma maluquice, ela pegou um papel, estendeu para o espírito e disse: faça o agradecimento ao pastor. O espírito tomou a caneta, pegou o papel. Enquanto Rossi pegava a xícara de café para se certificar de que ela estava no corpo, e o espírito começou a fazer uma dedicatória ao pastor Gaines. E quando acabou, entregou a dedicatória para a doutora Rossi e desapareceu. Uma alucinação não escreve em papel. E ela disse: e eu entreguei ao pastor Gaines, e ele guarda o agradecimento da senhora Schwartz até hoje. A partir daquele dia, eu não mais desisti de continuar nesse caminho da pesquisa em torno da tanatologia e dos pacientes terminais. Fui a fundo no meu projeto, o que culminou com as publicações dessa mulher notável, talvez a maior autoridade em tanatologia do mundo, que já desencarnou recentemente. Os fenômenos de quase morte são fenômenos que se multiplicam ao longo da história do mundo, mas que ficaram consagrados na academia quando George Hitz, um soldado, fez uma parada cardiorrespiratória num campo de batalha, e a enfermeira, chamando o médico, ele identificou de que o homem estava morto, o soldado. E quando saiu, a enfermeira voltou, percebeu que ele arfava, chamou o médico aplicou uma injeção de adrenalina, ele estava parado há 9 minutos, aproximadamente. E quando George voltou, com 40 anos, George Hitz voltou, ele descreveu aquilo que é a primeira descrição mais detalhada das vivências de quase morte. Um morto que voltou. E publicou uma obra chamada Voltar do Amanhã. Esse homem notável, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando, num dos congressos da AME nos Estados Unidos, e ele fazendo a sua conferência acerca da temática, quando foi falar da sua própria experiência, começava a chorar.
Transformou-se num homem bonachão, vocacionado ao perdão, vocacionado à bondade. As pessoas que habitualmente vivem a experiência de quase morte, quando voltam algo transformadas. Um amigo até me dizia assim: Alberto, é incrível, eu passo 25 anos evangelizando alguém, e a pessoa faz uma mudança assim. A pessoa sofre uma experiência de quase morte, em uns minutos, quando volta mudada. Então eu vou jogar todo mundo na experiência de quase morte, eu não vou mais evangelizar ninguém. Era um companheiro que gosta do humor e que fazia troça com a experiência de quase morte, porque efetivamente, na maioria dos casos de experiência de quase morte, a pessoa sai, e quando ela sai, ela entra num novo nível de consciência, vê os espíritos, reencontra os mortos, os seus familiares, entra num túnel, revê a sua própria existência, encontra espíritos luminosos que ele confunde como se fossem anjos ou Deus, e quando eles voltam, os valores e princípios se modificam. Eles não conseguem mais ser os mesmos, se tornam menos materialistas e mais espiritualistas, encontram uma vocação para se dedicar à humanidade, vêm agora dotados de um espírito integrado num processo de honestidade, de gentileza, de carinho, e passam a ser pessoas que vocacionadas para a transcendência, para a espiritualidade. Radicalmente muda a vida daqueles que sofrem uma experiência de quase morte, seja num acidente, numa parada cardiorrespiratória dentro, por exemplo, de um hospital, sejam experiências que, em torno da vida, que mobilizam a pessoa para um trauma, e do trauma a pessoa sai do corpo, e quando volta, ela volta diferente. Esse processo, ele deveria encontrar na maior autoridade no assunto, que é Raymond Jr., o extraordinário americano, doutor em filosofia, doutor em psicologia e psiquiatra, deveria documentar 50 casos, de 150 casos muito bem estudados, das experiências daqueles que vão além da vida e vivem uma vida que não é a vida corpórea, é uma vida fora do corpo. Ele publicaria a obra Vida Depois da Vida, que se transformaria em filme com o nome homônimo e ganharia uma medalha, a medalha de bronze, em Nova York, na apresentação do filme, revelando aqueles que participaram dessas experiências, que foram fora do corpo e, quando voltaram, narraram coisas incríveis, como, por exemplo, o russo George, materialista, ateísta, professor de anatomia e de fisiologia, e que, quando se viu fora de corpo, viveu uma experiência da holografia, se deslocava no espaço, encontrou seu pai, que havia a suposição de que ele tinha morrido no acidente, mas na verdade ele foi assassinado pela KGB, ele descobriu isso fora do corpo, e fenômenos incríveis aconteceram com George, até o momento em que ele, no hospital, de volta, fora do corpo, viu uma criança que chorava, e os médicos tentavam decifrar a sua dor e não conseguia. E como ele era médico, ele olhou e percebeu, a criança apresentava uma fratura na bacia. E como os médicos não resolviam o problema, examinando-a, dando os remédios, ele se aproximou da criança e percebeu que a criança o via. E ele então pôde consolá-la, falando-lhe da dor, do local em onde estava a dor. E a criança então voltou e ficou consolada em função da abordagem psicológica que fora adequada, muito embora ele estivesse fora do corpo. E quando estava levando o seu corpo para fazer a necrópsia, ele voltou. Imagina essa cena, deve ser bonita, né? A pessoa está levando, e eu vivi em Belém isso, mas isso foi uma brincadeira. Os padeiros, enfermeiros, serviçais, na atividades gerais, levando os corpos no pronto-socorro e joga em cima da pedra. E um companheiro disse, não joga os corpos assim, tenha respeito pelo corpo. E o cidadão disse, mas está morto. Não, morto eu não sei, mas tem alma. E os cidadãos continuavam naquela mesma postura. Esse amigo, que é muito brincalhão, naquela hora estava falando sério, mas como não foi ouvido, ele foi para trás da pedra. Quando jogaram o corpo, ele gritou,
Acho que os dois quiseram passar na porta ao mesmo tempo, porque é curiosa a nossa relação com os mortos, né? A gente não tem medo do assaltante, mas tem medo de espírito. E é espírita. São as nossas contradições culturais, arquetípicas na nossa relação com os espíritos. Desse modo, George voltou, e quando voltou, narrou a experiência. As pessoas ficaram intrigadas, e ele disse: e aquela criança que chorava, ela tem uma fratura na bacia, e por isso ela chorava. E eu a consolei. Os médicos intrigados foram radiografar, e estava a fratura na bacia. Documentando, portanto, que George não voltara para o corpo trazendo processos alucinatórios, manifestações delirantes de que tinha visto, ouvido, sentido, de que a realidade pulsante de que ele viveu era um fato autêntico. E George fala da sua conexão com Deus, materialista que era, ateísta que era, e diz que agora ele entendia o porquê de todas as religiões condenarem o suicídio. A vivência da experiência de quase morte, trazida ao mundo por George Raymond Jr., num documentário, onde ele entrevista as pessoas que ele pesquisou, durante 90 minutos aproximadamente, é efetivamente uma película que todos devemos consultar. E lá está a fala do nosso querido George, o russo materialista, que se evadiu para os Estados Unidos e que passou pela experiência de quase morte. Efetivamente, a ciência vai caminhando nessa direção a passos largos. E agora, nesse ano de 2008, bem recente, portanto, Herbert Alexander III, o neurocirurgião americano que passou pela experiência sendo materialista, viveu essa mesma experiência e 6 anos depois ele escreve o livro Uma Prova do Céu, para falar dessa jornada do neurocirurgião à vida além da morte. E documenta, portanto, a sua vocação agora para a espiritualidade. Fala do mundo dos espíritos na sua segunda obra, O Mapa do Céu, que parece que você está lendo André Luiz, a universalidade dos ensinos dos espíritos. A descrição que Alexander faz no seu segundo livro é como se você estivesse lendo Nosso Lar. Tal é a concretude das suas informações. Se ele fosse brasileiro, a gente poderia dizer que ele estava plagiando, mas é americano, não tem acesso à literatura espírita, não era religioso, o que dá cada vez mais uma concretude a essa realidade da vida além da vida. O Espiritismo, naturalmente, fala dos fenômenos de quase morte, porque a morte é quase, ela não existe. Há renascimento e morte dentro da grande vida, mas morte como processo definitivo não existe. E esses fenômenos se desdobram todos os dias. E eu vivi essa experiência agora, há 15 dias atrás, quando ia a Porangatu. Eu sou um médium extraordinário, sou blindado, hermético, nem entra nem sai, não vejo, não ouço, nada, não sinto, nem arrepio eu sinto. Eu tenho uma inveja dos médiuns, uma inveja espírita, sabe como é inveja espírita? Não sinto nada. Então, quando acontece alguma coisa comigo, eu faço uma celebração. E eu estava chegando a Porangatu. Eu não sabia onde ficava Porangatu. Cheguei no aeroporto e disse: quanto tempo a gente vai ter de viagem? Ele disse: não, mais ou menos umas 5 horas. Quando eu disse umas 5 horas, eu tomei um susto, porque eu tinha levantado 3h30 da manhã. E eram aproximadamente 10h30 da manhã que eu tinha chegado em Goiânia. E eu disse: como assim? Fica a 400 quilômetros de Goiânia. Eu digo: meu Jesus, valha-me Deus, tudo por Jesus Cristo. E fui. Mas quando estava chegando próximo de Porangatu, eu senti uma sonolência. Eu tinha levantado 3h30. Eu pedi ao meu anfitrião a possibilidade de poder descansar durante alguns minutos. Reclinei um pouco o banco e adormeci. E quando eu acordei, veio a imagem psíquica, não vidência, a lembrança do meu irmão, Edson. E quando veio imediatamente um bloco de conteúdo falando da experiência de finalização da vida dele. Eu fui me dando conta que ele estava ali, a sensação é que estava dentro do carro coparticipando da nossa viagem.
E fui me dando conta que foi naquela cidade, naquela estrada, que nós estávamos nos aproximando, que ele desencarnara no acidente de carro. Eu fiquei perplexo, porque eu, como não sinto nada, não vejo nada, não sonho, sou uma tábua. De repente aquilo veio vívido, e eu comecei a conversar com o meu anfitrião como se tivesse incorporado. Disse, meu irmão está aqui. Eu acho que ele pensou que eu era médio vidente, mas tal era a certeza. E eu disse, engraçado, eu acho que foi essa cena. E comecei a fazer as contas, a distância, porque eu não me lembrava. Faziam 30 anos que ele tinha desencarnado. Era a vida pujante que brotava naquele momento em que eu voltava àquele espaço, cuja desencarnação dele ensejou o nascimento de um centro espírita do qual a gente está vinculado, que é o Jardim das Oliveiras, que faz esse trabalho social momentoso de atendimento àqueles que estão abaixo da linha da pobreza. Um fenômeno tão doloroso, onde desencarnaram 3 pessoas num acidente de carro, cujo carro estava novo, recém-comprado, não tinha um mês, e deslizou, porque o único sobrevivente narrou a experiência, ele simplesmente deslizou e deu de frente com o outro, do nada. E o meu irmão estava no volante, e o meu primo do lado, que tentou interferir, mas não conseguiu, e o sobrevivente foi cuspido pelo vidro de trás, e sobreviveu, e narrou a experiência. Essa desencarnação tríplice de dor, de sofrimento, ensejou um abalo, não só na família, mas na cidade, porque o meu primo era um médico conceituado, muito famoso, e isso abalou a cidade porque foi uma circunstância absolutamente imprevista. E o espiritismo, que já nos banhava a família, foi a pedra de toque para o processo da consolação e do esclarecimento, o que potencializou o nascimento do Grupo Espírita Jardim das Oliveiras, que até hoje, 30 anos depois aproximadamente, vem coroando as vidas daqueles que estão na vida física e estão a caminho da morte moral, por não terem ensejo de poder ter acesso aos seus direitos fundamentais. E, portanto, não ter acesso também a princípios de dignidade de vida, que um ser humano todo deve ter. Essa experiência, por exemplo, fala-nos dessa concepção espírita que nos conecta entre 2 mundos, porque a vida é uma só, ela é eternal, ela não é terrenal. Uma experiência de existência fala do corpo, mas a vida, ela é única. Ninguém sai e ninguém entra na vida, nós entramos ou saímos do corpo. E assim o Espiritismo vai nos aclarando para essa intercomunicabilidade de que as experiências de quase morte, elas borbulham no nosso cotidiano, e o Espiritismo, há 150 anos mais atrás, esquadrinhou esse mundo que era metafísico, que era subjetivo, que as religiões falam, mas não sabem definir. O Espiritismo foi com a luneta da mediunidade e pôde definir como se faz com o microscópio os micro-organismos e com o telescópio as galáxias. Esse processo de devassar a realidade do mundo espiritual, todos os dias acontece conosco. Falei do meu sono e do despertamento assustado, mas vivo essa experiência no cotidiano. Outro dia vivi uma experiência dessa ordem. A minha paciente chegou no meu consultório e narrou emocionada que tinha ido a um velório. E ela me dizia, doutor, eu não conheço o morto. O morto tem 50 anos, teve um infarto fulminante. Mas a enteada dele, eu sou madrinha da enteada dele. E eu fiquei assim, muito triste, porque no velório tinha um filho, que chorou muito, de 19 anos aproximadamente, e lamentava não ter se reconciliado com o pai, uma filha mais nova, que não quis dizer nada, que estava carrancuda, e uma criança de 7 anos, que quando abriu a boca, todos nós choramos, porque ela foi dizer que o pai era o melhor pai do mundo. O pai que tinha acabado de se aposentar, e ficava com a criança todo o tempo. E a criança começou a elogiar o pai, e começou a chorar, falando de um pai incomum, um pai que contrastava com a visão dos outros filhos. E ela disse, eu não podia deixar de me emocionar, eu não conhecia aquela criança, só conhecia a irmã dela, porque é filha só por parte de mãe. E quando ela está me contando isso, ela começou a sentir uma dor no peito. Disse, doutor, está me dando uma dor no peito? Eu disse, fecha os olhos, relaxe. E ela relaxou, e um morto, vivo,
Se comunicou. Queixando de dor, eu digo, se acalme, respire. E ele disse, por favor, peça para ela também ser a madrinha da minha filha. E começou a chorar. E eu comecei a conversar com ele. E o nosso diálogo foi se desdobrando à medida que a dor foi silenciando por ação dos espíritos. E ele começou a dizer de que ele não esperava falecer, ele não estava doente. E de que ele estava confuso. E eu comecei a fazer menção às assistências espirituais e tudo. Fiz menção à mãe. Quando eu fiz a menção à mãe, intuitivamente, de que a mãe deveria estar acolhendo, isso foi intuição. Na minha mediunidade cega, eu quero dizer para vocês. Veio isso na minha cabeça. E eu fui certo, na mosca. E ele disse, eu odeio a minha mãe. E é ela que me trouxe aqui, sim. Mas eu odeio. Olha, odiar a mãe que vai buscar a gente no túmulo, precisa ter alguma encrenca, né? E aquilo não casou muito bem. Afinal das contas, ele saiu um pouco melhor, mas muito atordoado. Faziam 8 dias que o fenômeno tinha se dado. A minha paciente saiu e foi investigar se o morto tinha mãe. E ele era filho da mãe, que tinha morrido mesmo. E que ele não suportava a mãe, porque quando ele nasceu, a mãe deu para a irmã dela criar. E ele ficou com uma mágoa durante a vida inteira, porque a mãe o deu para a irmã criar, sem avaliar o pelo que a mãe foi fazer esse movimento de não criar o próprio filho, dando para a tia criar. E a mãe já tinha falecido, conforme ali o espírito tinha contado. A paciente voltou na outra sessão e disse, doutor, não é que é verdade aquela maluquice minha? Eu digo, qual? Não, aquele morto existe. Porque a mãe dele existe. Aí contou essa história que eu estou acabando de escrever para vocês. Essa é a realidade do cotidiano, que fala dessa inter-relação do lado de cá, daqui para lá, de lá para cá, estando no corpo e saindo, como no sonho, ou na experiência de quarto de morte, ou desencarnando. Como vi numa outra experiência que a mim me marcou muito, quando o cidadão, experimentando uma vivência com a mãe no hospital, a mãe arfante chamou o filho e disse, meu filho, me abrace e diga-me palavras de amor que o seu pai nunca me disse. E ele começou a dizer, mãe, nós todos te amamos, eu te amo, nós os irmãos todos te amamos. E quando ele está falando isso, a mãe falece. Estava grave, faleceu. Ele voltou para casa e contou para os irmãos. O pai tinha uma conduta meio irregular. Os irmãos se fecharam e foram em cima do pai e expulsaram o pai de casa. No furor da dor, de perda e da mágoa, porque não sabiam o quanto a esposa estava sofrida naquela convivência, porque ela silenciava. E no último momento, ela foi falar. E ao falar, ao falecer, criou esse colapso. O pai desapareceu, meus amigos. Os filhos nunca mais viram pai, até um dia, em que eles são chamados para uma outra cidade. A filha vai, porque o tempo passou e os filhos começaram a perceber que foram muito duros. Surgiu o remorso, mas a impossibilidade do perdão, porque o pai não estava às proximidades, não era localizado. E assim, quando a filha chegou, ele estava numa enfermaria, no estado terminal. A filha, quando o abordou, ele se comunicou com ela e minutos depois ele desencarnou. O filho que atendeu a mãe e que estava em Belém, aguardando, portanto, a volta do pai, provável, entrou num estado de culpabilidade, com desdobramentos para a saúde física de forma incalculável. E ele, sem conseguir sair da culpa, um dia está na sua chácara, deitado na rede, e ele começa a adormecer. E quando ele adormece, ele vê um espírito luminoso trazendo alguém vergado sobre si mesmo, caminhando devagar. E quando vai se aproximando da rede, ele se sente fora do corpo na rede. E quando ele vê aquele espírito, que o espírito se aproxima um pouco mais, ele reconhece, era sua mãe. E ele fica emocionado, e quando ele olha para o homem, é do seu pai. E ela, como uma enfermeira vigilante, dizia, você e o seu pai sofrem, porque não conseguiram consolidar o perdão. Você sofre porque agiu sobre impulso. E o seu pai sofre
por tudo de sofrimento que ele gerou e não pôde fazer as pazes com os outros filhos, só com uma filha. E ele disse: o meu paciente, fora do corpo, se dirigiu ao pai, que apenas chorava e não ousava levantar o rosto para olhá-lo. Ele disse: eu abracei o meu pai e nós dois choramos juntos, copiosamente. E depois, quando nós nos colocamos tudo para fora, eu senti que nós tínhamos feito a reconciliação. Eu senti que voltei para a rede e despertei e o meu corpo estava enxaguado em lágrimas. A morte, às vezes, chega antes de providências necessárias que precisamos tomar. E vamos adiando perdões, guardando ressentimentos, culpabilidades tóxicas, achando que nós somos eternos no corpo e não viabilizamos reconciliações necessárias que poderiam ser feitas hoje ou logo amanhã, porque depois da manhã talvez eu ou o outro estejamos fora do corpo. Essas experiências de quase morte, elas nos envolvem a vida, o cotidiano, todos os dias, porque nós não precisamos sair do corpo. A vida fora do corpo e do corpo é um movimento de ir e vir dialético que nos envolve no cotidiano, quer estejamos no corpo, quer estejamos fora do corpo. Vi outro dia o cidadão que não conseguia entrar numa loja de turismo para comprar a sua passagem. Surgiu uma fobia por altura. E ele, que eu já acompanhava há algum tempo e que não via, me procurou e disse: Alberto, surgiu uma fobia. Eu sempre andei de avião, agora eu não consigo entrar na loja. E nós fizemos esse mergulho transpessoal para ir da vida, além da vida, ao invés de para frente, para trás. E ele mergulhou numa experiência de um cientista que escalava uma montanha fazendo uma expedição, levando consigo 4 outros na caminhada, escalando, enquanto que outros ficavam baseados embaixo da montanha. E a estratégia era chegar a um ponto e no dia seguinte chegar ao cume para estabelecer as pesquisas. Mas 2 dos 4 cientistas, os outros 2 era ele e um outro mais experiente, eram iniciantes, faziam pela primeira vez. Seus pais haviam recomendado a ele, que era o que dirigia a expedição de pesquisa. E eles então quiseram ficar na base, esperar mais um dia para fazer aquele primeiro périplo e depois o segundo. E ele, que conhecia a caminhada, disse: não, mas dá tempo, nós podemos subir. Em vão. Foram subindo, o tempo foi escurecendo, a neve, o frio. Os 2 eram claudicantes na movimentação, porque eram jovens e inexperientes, até que num dado momento, ele assodando o grupo, para que o grupo fosse mais rápido, a fim de que pudesse chegar na caverna, onde deveriam se abrigar no primeiro dia, um escorrega, puxa o outro, amarrado nas cordas, e os 2 caem. E ele, à frente, com a corda amarrada, teve que decidir se ele ia junto, segurando, ou se ele cortava a corda. O que você faria? Ele cortou a corda. E naturalmente os 2 caíram e puxaram o terceiro, que era o último dos 4 na escalagem. Ele chegou ao lugar. No dia seguinte, pela manhã, quando ele saiu da caverna para olhar, viu os corpos lá embaixo. Materialista, sem saber que além da vida há a vida, além do corpo a vida palpita, ele começou a pensar que aqueles que ficaram baseados, naturalmente iam em busca deles, iam descobrir de que ele tinha cortado a corda. E ele ficaria com a sua reputação de cientista comprometido. Então ele se joga lá de cima e se mata. Os 4 outros que ficaram baseados subiram, encontraram os 3, depois encontraram ele e foram fazer as exéquias fúnebres. Ele acompanhava as exéquias e os pais dos 2 que morreram, esbravejando, porque tinham recomendado tanto e perderam os filhos. E ele absolutamente sem entender nada do que estava se estabelecendo, apenas confuso,
Se ele estava morto, como é que ele estava vivo? Era o corpo dele que estava sendo sepultado e o dos outros. Mas como ele presenciava tudo, ouvia as vozes, mas aqueles que ele se dirigia não lhe respondiam. Há o tempo em que, depois de muito sofrimento, um outro amigo cientista que havia morrido o abordou. E ele disse: o que você está fazendo aqui? Ele disse: mas por quê? Eu estou confuso. Ele disse: você está confuso, nós temos estado ao seu lado, mas você está fechado para a ajuda. E aí começa todo o atendimento do mundo espiritual daquele cientista que tinha se suicidado, achando que a morte matava a vida. Ele saiu do meu consultório e foi na internet e comprou a passagem. Depois fizemos mais uma outra regressão, que eu não vou descrever, e ele viajou para o Rio de Janeiro. E quando ele voltou, eu disse: o que você acha? Para além de tudo que nós trabalhamos, que estava a motivação de você não viajar? Ele disse: é que eu não te contei, Alberto, eu não ia só visitar minha mãe, que está muito doente. Eu ia fazer uma assinatura de um pós-doutorado. E foi isso, na minha idade, que mobilizou essa memória. Então eu não queria ir como se fosse acontecer uma tragédia. E travou-se. E eu fiquei congelado num processo fóbico. Todos os dias, caríssimos amigos, nós experimentamos vida e morte na nossa existência. Quando você dorme, sai do corpo e nem se dá conta que está morto, entre aspas. Está numa experiência de quase morte, sob controle, e sai. Muito embora aqueles que fiquem, sabem que você está vivo porque você ronca, que ninguém consegue dormir. Mas você sai, vê os outros, às vezes vê o próprio corpo, como uma amiga que me procurou e disse: eu estou fazendo uma esquizofrenia. Estudante de medicina sempre logo se enquadra. Eu digo: mas por quê? Porque eu estou vendo o meu corpo. Eu digo: muito bem. E qual é o problema? Mas ninguém vê o corpo, se eu sou o corpo. Eu disse: você não é o corpo é seu. Porque a gente diz: o meu espírito. Não é o meu espírito, é o meu corpo. Você é o espírito. A gente diz assim: o meu espírito não está gostando disso, como se o espírito fosse uma outra coisa. Quem não está gostando disso é você, espírito. O corpo, como diz a minha sobrinha, é que é o embrulho. O presente é o espírito que mora dentro, figurativamente na linguagem infantil dela. Perfeito. Nós somos o espírito e o corpo é que nós dispomos. Esse é o grande dilema que nós definimos muito bem na obra que estamos lançando, que é a visão cerebrocêntrica e a visão espiritocêntrica. Para o mundo materialista, tudo vem do cérebro: emoção, amor, dor, sentimentos, valores, princípios. Nós somos resultados de um corpo. É uma visão materialista ateísta. Para o espiritismo, ele se vê na perspectiva espiritocêntrica, ou seja, o centro é o espírito. O corpo é a sua expressão. O corpo é a sua casa, no qual ele habita por um tempo e depois sai. Amor, dor, sentimento, saudade, vem do espírito, não vem do corpo, muito embora o corpo interfira no espírito. Mas é o espírito que gera o corpo, não é o corpo que gera a nossa subjetividade, a nossa emoção. E eu disse então à minha colega estudante de medicina: veja, saia do corpo e dê uma olhada no ambiente, veja o que tem embaixo da cama. E ela o fez. Ela, como é muito míope, viu o chinelo embaixo da cama, viu o óculos em cima da escrivaninha, viu tudo. Quando ela voltou, disse: Alberto, eu vi tudo. O meu delírio alucinatório é incrível. Ela ainda achava que era alucinação. Quase que eu mato ela de raiva, porque ela não é possível. Às vezes, como os espíritos disseram a Allan Kardec, quando Kardec perguntou: mas por que os espíritos não se mostram de forma tal que a pior das resistências possa ceder no âmbito da negação da imortalidade da alma? E os espíritos responderam, tratando da questão: não vês aqueles que dissem que mesmo que vissem não acreditariam? Não vês aqueles que veem, mas não creem? Por um acaso Jesus foi capaz de converter aos outros e convencer aos outros? Não, desejaria em milagres. Deus espalha mancheias, diz os espíritos. Nós queremos às vezes convencer e achamos que o fato é suficiente, mas se a pessoa não tiver maturidade, ela está diante do fato e nega.
Às vezes é o espírito que se comunica, espírito desencarnado da reunião mediúnica. Eu já vivi essa experiência muitas vezes. E eu disse assim para um deles: então eu vou chamar uma alma para te atender. Ele disse: não chama a alma que eu tenho medo. Ele era a alma. E uma que eu tentei dizer que ela estava desencarnada, que ela tinha morrido, ela disse: quem morreu foi tu, que és um branco, olha como tu está aí desquadrado, branco, tu está para morrer, tu precisa consultar um médico. Eu fiquei muito aborrecido naquele dia, porque eu estava vestido de branco, eu não tinha pegado um sol durante muito tempo, então eu estava quase morto, não era quase morte, quase morto. E ela era uma prostituta que se comunicava achando que ela estava viva e que eu que estava próximo da morte, quando eu queria dizer que ela era morta, lá na andança do diálogo. Até que apareceu, e como ela, no início da comunicação, ela me viu de branco, e ela achou que estava no hospital psiquiátrico. E eu disse: não, aqui não é um hospital, e papapá. Depois que eu disse isso, ela disse: eu acho que aqui é um hospital psiquiátrico. Por quê? Agora eu estou vendo uma mulher, minha amiga, prostituta, que já morreu. Tu me enganaste, eu estou tendo um delírio. E ela não estava delirando, ela estava apenas desencarnada. E a jovem ex-prostituta que veio para atendê-la, começou a se dirigir a ela, e me tirou daquela saia justa, porque eu é que estava na posição do quase morto, porque estava sem pegar sol durante muito tempo. Até os espíritos desencarnados, eles têm dúvidas acerca de que se estão vivos, muito embora sem o corpo, ou não. Por isso, o Espiritismo é essa doutrina momentosa, que nos fala dessa vida além da vida, mesmo estando no corpo ou fora do corpo. Valorize os seus dias. Reconcilie-se com seu companheiro enquanto você está a caminho no corpo, para que você não seja entregue ao juiz, à consciência, que ele entregue ao oficial de justiça, que os bons espíritos encerrem numa prisão, um novo corpo, da qual nós não sairemos de lá até pagarmos o último ceitio na fala dos espíritos. Aproveitemos essa experiência de estar no corpo, sabendo que somos imortais. Não arregimentemos coisas. Eu vejo as pessoas compram uma casa e vivem para a casa. Ninguém pode sujar a casa, ninguém pode mexer na casa. Junta o dinheiro e põe uma coisa na casa, uma outra coisa na casa, e vão ficar grudados na casa quando sair do corpo. A casa é meio, não é fim. A casa primeiro é o corpo, a segunda casa é onde tu moras. Mas a pessoa compra uma casa, na minha casa, minha vida, e coloca a sua vida na casa. E aí passa a viver em função da casa. Aí compra um lustre, aí compra isso, compra aquilo. E ai de alguém que suja a casa, ai de alguém que quebre alguma coisa. Aí você é escravo das coisas que possuem você, não é você que possui as coisas. Então a sua casa é a sua vida não é sua. Você a deu às coisas. Quantos de nós damos ao corpo a vida? Achamos que o nosso corpo é a nossa vida e não detemos um corpo. Quando a velhice vai chegando, a gente começa a se estranhar com a gente mesmo e começa a considerar de que vamos morrer. E a minha amiga disse: fiz uma cirurgia de oftalmologia, Alberto, e deu errado. Eu disse: mas como deu errado? Não, quando eu fiz a catarata, que eu fui me olhar no espelho, eu me dei conta do meu corpo. E eu disse: como é que você envelheceu sem a minha permissão? Diz que era o efeito colateral. E ela disse: ainda tenho mais uma cirurgia que eu tenho que fazer. Eu disse: qual? A da desencarnação. Eu digo: essa é boa porque não tem efeito colateral para você, você é uma pessoa do bem, vai que vai. A vida é abundante. E o Espiritismo, caríssimos amigos, vem ao nosso encontro, falando dessa vida estoante que devemos valorizar todos os dias, no corpo ou fora do corpo, sabendo que o corpo é o nosso templo, que temos que sacralizá-los, mas ele é o nosso templo, ele não é a gente, e nós não devemos ser escravos deles, apesar de dever cuidar deles, porque o espírito que o habita é que é o ser imortal. A imortalidade da alma, documentada pela experiência de quase morte, vem ao encontro do conhecimento espírita, e a ciência, 100 anos depois, vem confirmar as pesquisas que Allan Kardec fez no seu tempo e a revelação que os espíritos fizeram naquela época, para mostrar de que a vida é bela e de que em tudo palpita a divindade e de que o materialismo que resiste em negar a Deus
encontra na experiência de quase morte uma oportunidade de se encontrar com o divino. E, provavelmente, não precisará dizer como poeta: quem foi que fez o sol tão vivificador, e sua luz tão pujante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deperecimento, o átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim, e as virtudes que nunca terão fim, a virtude impoluta que não se modifica e a possante energia que a tudo vivifica. Quem foi que fez a chuva, o vento, o raio, o trovão? Fez a primavera, o outono, o inverno e o verão. O perfume das flores, o som, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho e o ultravioleta. E fez da lagarta surgir a bela borboleta. Os clarões da luz do sol, do pôr do sol e o cantar do roxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa de um inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade à incrível pulga saltitante e fez o passo lerdo, tardo do elefante, o colibri conime a sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, e o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco e o fogoso corcel, e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez o tubarão, a ostra, a baleia e a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E o instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredirem as regras naturais. Que maravilha é esta que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ilimitado, sublime e grandioso, me ponho de joelhos e contemplo abismado com estupefação e pergunto a mim mesmo com grande emoção: quem fez tudo isso? Pergunto a outras vozes quem me poder dizer: eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Obrigado.